Olá, sejam muito bem-vindos no canal Tudo e Todos. Eu sou a Mônica e já comece dando seu like, compartilhando, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e nos ajudando a crescer cada vez mais. E hoje eu vou falar sobre um tema muito importante, sobre o mal-estar da política numa visão psicanalítica. Vamos lá? Bom, na construção de civilização, renunciamos a parcelas das descargas de ódio, realizações de desejos e possibilidade da impossível felicidade plena, em troca de parcelas de seguranças, espaço para desejar, falar, tentar ser. Bom, a política é um dispositivo para lidar com os maus-estares da civilização. Menção ao texto freudiano de 1927. A política é inerente à construção de vida e ao processo social. Não se vive sem política. Entre atos e palavras, podemos nos deparar com laços sociais, amores e ódios horrendos de neuroses individuais. Algo do tipo, ainda que gozo, não se discuta e pela palavra se faz a política. Ter gozo na política não significa que é com ele que se faz política. Política se faz com palavras não carregadas de gozo, mas carregadas de filosofias do viver em civilizações. O ódio na palavra busca silenciar. A palavra da política busca um modo de falar. A diferença é que, para se fazer política, não se pode eleger as palavras e carregá-las de ódio. Tão somente bajulação. E sim, na urna dos desejos, cada um deve eleger as palavras que apontam as faltas e que permitam a escuta. É com escuta pela sintonia do mal-estar e no ritmo do repensar que se faz política. Não é o que temos assistido, na maioria das vezes, nas redes sociais e bancadas do Congresso do nosso país. É preciso desbancar toda e qualquer bancada que estiver lutando pela segregação em nome do que for e que luta para impor os preconceitos. O mal-estar posicionada na política só não soará hipocrisia se nós nos comprometermos com a causa, considerando que os desejos do país vão além dos nossos e que política não é para segregar, e ainda que não cabe em qualquer que seja o desmedido preconceito. Preconceito grande é caldeirão vazio de ódio. Com preconceito, a política torna-se inválida e perversa. Para essa bancada que, em toda época, ora ali e ora aqui, luta pela exclusão com máscaras políticas, fica o recado. Diga-nos o que tu negas, que escutaremos quem tu és. Repetindo, diga-nos o que tu negas, que escutaremos quem tu és. Faltam na política do nosso país, talvez na mundial, a escuta e a humildade de assumir que o saber de toda a nação não é o nosso e que se não escutarmos e não abrirmos mãos do narcisismo de partido, não faremos política. Faremos guerras das pequenas diferenças para somente depois fazermos algo verdadeiramente político. Estar em um partido sem estar na política é um partido vedado por ele. Estando na política é um mal-estar na política. Vale destacarmos que o ódio do humano com a civilização, devido às renúncias, parece ser tão grande que muitos não conseguem usar a palavra na política sem antes atacar ou reclamar. O homem-lobo do homem
quase sempre marca presença antes de entrar nos parâmetros da civilização. Isso quando entra. Na política, o gozo do saber tem tomado conta de um saber fechado, protótipo de uma ilusão da verdade. A verdade do sujeito não é a verdade da nação. A sua verdade não é a verdade do país. A verdade política não existe, pois ali onde a verdade existe como ponto de fechamento, a política é assassinada. A verdade é a hipocrisia narcisista daquele que se acha o umbigo da nação. É preciso que ali onde haja um ponto ilusório de verdade advenha construção social. A briga de partidos é uma divisão no processo de defesa frente à responsabilidade do país. É um travamento, uma fixação. Ainda que a política seja não toda, ela não deve ser vista como jogo de partido. Não se resume a isso. A política começa justamente ali, onde termina o processo eleitoral. Deve ser causa de desejos nas facetas de encontros e desencontros da vida. A política toca em temas que transtornam o íntimo humano, na saúde, desejo, andanças e tropeços. A urna é uma porta-voz de nossas apostas. Outras vozes são os que fazemos no cotidiano. É sutil a voz política do nosso dia a dia. Temos que valorizar as sutilezas, seja na política, seja em nós mesmos. O nosso país está passando por um momento interessante no uso das suas palavras. Momento perigoso, talvez, mas que merece atenção. Atacar os direitos humanos sem argumentos, não querer escutar e ainda crer que está fazendo política, nos mostra um destino do ódio, nas palavras sem crítica, repleta de destruição, força, contrárias aos avanços que eles próprios dizem desejar. Essa é talvez a pior corrupção, uma corrupção do próprio desejo. Entrar na política não é fazer o que você quer. Entrar na política não é suprir os seus desejos pessoais. Entrar na política é buscar tudo que favoreça uma sociedade saudável. Bom, eu fico por aqui e é o mal-estar da política. Até mais.